Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero mandar um forte abraço para a família que gravou ontem comigo, né? A família do Edinamã e Michele, que estão se preparando aí para entrar no tempo. Tem várias mensagens aqui no canal falando deles, parabenizando a família, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também, ó, para Vanice Maria. Ela escreveu aqui, ó: Bom dia, irmão Vanderlei. Que maravilha ver uma família se preparando para toda a eternidade. Você mostrou ao vivo que as crianças não atrapalham em nada. Existe muitas mães, né, que deixam de ir na igreja porque os filhos são pequenos e porque eles não param, né? Verdade, tem muito. Aliás, até mesmo as que vão na igreja ali, eu observo que quando as crianças estão correndo, fazendo algum pequeno barulho ali, incomoda mais os pais do que a congregação em si. Eu acredito que as crianças não atrapalham a reunião sacramental, não, né? O barulhinho ali que elas fazem não atrapalha, não. Às vezes quando o barulho é muito grande, né, tá gritando, chorando, aí a mãe tira um pouquinho ali, vai lá fora, acalma a criança, né, mas normalmente as crianças não atrapalham, não. O que atrapalha é a conversa, né, de adultos, isso sim atrapalha a reverência na sacramental. Gratidão, irmã, pelo seu comentário. Tem também aqui a Marli Vieira Alves, né, ela comentou aqui também sobre a família linda, né, e ela falou que lembrou da própria família dela, que ela também tinha 3 filhos, e que eles faziam bastante barulho na hora da mensagem, mas que ela tem saudade desse barulho na hora da mensagem. Ela compartilhou aqui. Gratidão pela sua mensagem também, irmã. Vamos aqui para o Capitão Incrível, ele escreveu aqui: Parabéns para o casal. E também ele colocou aqui sobre o casal, falando aqui o que é a melhor decisão sábia, né, que nós podemos tomar para os nossos tempos. Gratidão. Forte abraço aqui para Neide também. E vou finalizar aqui com um comentário da Alcibina. A Alcibina falou assim: pode ter certeza que esses 3, né, vão ser excelentes missionários, né? Gratidão pelo comentário da Alcibina também. Tá bom? E várias pessoas comentando aqui sobre também a aula, né? Falando que o que realmente nos atrapalha a estar com Deus são os pecados e não as enfermidades dessa vida aqui. Gratidão pelos comentários de vocês. Vamos lá para a designação de hoje da mensagem aqui. Vou começar aqui em João. Deixa eu ver aqui. João capítulo 6. Eu vou compartilhar a mensagem do versículo 1 ao 15. Eu vou pulando alguns versículos aqui. Eu faço com mais detalhe às 5h20 da manhã, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar a mensagem 5h20 da manhã. Quem não pode, eu deixo a descrição do vídeo aí no YouTube. Se às vezes não cabe a descrição, aí vocês pedem pelo WhatsApp, eu mando para vocês a descrição do vídeo, tá bom? Todas as escrituras e comentários que eu tô fazendo, eu coloco aqui no WhatsApp, aí quem quiser por escrito é só me pedir, tá bom? Então vamos lá. Eu queria fazer alguns comentários aqui, né? Aqui em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, vai falar sobre a multiplicação dos pães, né, que Cristo ele faz ali para alimentar uma grande multidão. A primeira multiplicação dos pães que a gente vê nas Escrituras está lá em 2 Reis, lá no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, versículo 48, 48 em diante ali, fala que um homem, ele foi até Eliseu, né, e deu para ele ali 20 pães. E ele disse, né, para o servo dele: agora alimenta, né, o exército ali, né, os homens. E era 100 homens, né? E aí ele pega e fala assim, deixa eu ler aqui, ó. Porém o seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens, né? 20 pão para 100 homens? Como que eu vou pôr isso diante de 100 homens, né? E ele fala para pôr ali, e há uma multiplicação. Todos comem e sobra, de acordo com a palavra do Senhor. Então essa é a primeira multiplicação de pães que tem nas Escrituras, fica aqui em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42 aqui, tá bom? Também, a multiplicação dos pães, a gente observa que tem nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Normalmente não tem nos 4 um episódio, mas esse milagre aqui é o único que tem nos 4 evangelhos aqui, esse milagre da multiplicação do pão, tá bom? Também não foi uma única vez que Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães,
tá bom? A gente consegue observar isso lá em Mateus 16, versículo 9 e o 10, eu vou ler aqui, né? Ele está falando sobre o fermento dos fariseus e ele diz assim, ó, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos, e quantos cestos levantastes? Nem de 7 pães, e para 4.000, e quantos cestos levantaste? Então ele fala de maneiras separadas, pelo menos 2 episódios registrados aqui nas escrituras, de que ele fez a multiplicação do pão. Então não necessariamente a que a gente vai ler vai ser a primeira, né? Pode ter sido a segunda ou coisa assim, depende qual evangelista, qual que ele registrou aqui para nós, tá bom? Eu gosto de pensar que o que eu vou ler aqui em João, eu gosto de pensar que é a segunda, tá bom? Ou que foi um outro episódio de multiplicação de pães aqui que o Senhor fez, tá bom? Mas esse é um relato bem importante que a gente vai estar lendo aqui. Vamos lá aqui no versículo... Vou começar no versículo 2. Diz assim, ó. João capítulo... Vou voltar aqui. João capítulo 6, versículo 2. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, sempre onde Jesus Cristo estava, muita multidão estava indo junto dele ali, porque queria ver os milagres, né, curas. Então, muita gente ia para onde ele estava. Sempre estava cheio ali, né? Ele mal conseguia ficar sozinho. Vamos aqui para o versículo 5. E então Jesus, levantando os olhos, viu uma grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Bom, aqui mostra que, apesar de Jesus Cristo, né, ele viu aquela grande multidão vindo, e aí ele pergunta para Felipe, né, que é um dos apóstolos, onde deveria ir, né, para comprar pão, né, ali. Por que ele pergunta para Felipe? Por que ele não pergunta para Pedro, para Tiago, para outra ali, né, para uma outra pessoa? Felipe, ele era de Betsaida. Esse milagre aqui da multiplicação de João, eles estavam num lugar deserto, realmente no deserto, mas era mais da região ali onde era Filipe, tá bom? Então acredito eu que ele perguntou para Filipe porque Filipe conhecia bem a região. Quem sabe quem conhece a região poderia trazer a solução para o problema, né? Não é isso que nós vamos ver na história aqui. Filipe, né, apesar de saber onde é a padaria mais próxima ali, ele dá uma outra resposta ao mestre aqui, né? Ele fala de um segundo problema. O mestre está falando de um problema e ele vai trazer mais um problema para o mestre ali, né? Então, vamos observar aqui, né? Bem que a pergunta de Jesus Cristo é para estimular Filipe, tá bom? É para estimular os apóstolos. Então os apóstolos ali reunidos e ele faz essa pergunta para estimular eles a ver o que poderia ser feito, né? Que é o que a gente vai ver nos versículos seguintes aqui, tá bom? Então, o versículo 6 mesmo diz, né? Mas ele dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que deveria fazer. Ele já sabia que ele ia multiplicar os pães, mas ele pergunta, né, para Filipe, onde poderemos ir comprar, né? Essa quantidade de pão para tanta gente assim. E Filipe responde o seguinte, no versículo 7. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles receba um pouco. Olha, além do problema de ele estar num lugar deserto, né? Filipe, que conhece a região, ele até poderia saber onde era a padaria mais perto ali, mas ele falou, olha, se nós tivéssemos agora 200 denários, ele não está falando que tinha esse dinheiro, e ainda assim, né, seria um pouco para cada pessoa, que não saciaria a fome de todas essas pessoas. Então, ao invés de Filipe dar a solução do problema, não, ele traz mais um problema. Olha, também nós não temos dinheiro, né, para comprar, não vai adiantar nada ter uma padaria aqui e a gente não vai ter esse dinheiro para comprar. Aqui ele fala que 200 denários, ele faz uma conta logística, né? 200 denários de pão não bastaria para alimentar toda aquela multidão ali, cada um comeria só um pouquinho, né, se fosse 200 denários. Agora, o denário é uma moeda romana, e ela era paga ali por um dia de trabalho de pessoa, tá bom? Do servo ali. Então, aqui ele está falando, olha, é necessário 200 dias de trabalho,
né, para comprar uma quantidade de pão para que cada um receba um pouco, né? Isso dá 200 dias, dá aqui para nós, no nosso calendário, dá 6 meses e 20 dias trabalhando para se comprar uma quantidade de pão ali que dê, né, pelo menos para cada um receber um pouco. Então o Filipe ele traz esse problema aqui, ele faz essa logística aqui. A resposta de Filipe, ela é calculista, né, e hesitante, né? Acredito eu aqui que esse não é o primeiro milagre da multiplicação de pães que Cristo vai fazer, tá bom? E eu vou dizer por que que eu acho que não é o primeiro, tá bom? Mas é a minha opinião pessoal aqui, tá bom? Vamos lá. Então ele fica um pouco hesitante, fala aqui do segundo problema, que seria o dinheiro. Aí a gente vê o versículo 8, ó. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães cevado e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos, né? Então aqui quando André, ele chega, né, até Jesus Cristo e fala: Olha, eu tenho aqui, né, um rapazinho aqui, né, um jovenzinho que ele tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Aqui eu acredito que André, ele está sugerindo a Jesus Cristo que faça essa multiplicação. Eu acredito que essa multiplicação já foi feita em outras vezes e agora novamente ele está fazendo essa sugestão aqui. Os apóstolos, eles não pediam milagre para Jesus Cristo, tá bom? Porque Jesus Cristo não ficava se exibindo com o poder dele ou coisa assim, nada disso. Então, eles ficavam receosos em pedir alguma coisa assim para Cristo. E aqui ele fez essa, eu acredito que foi como uma sugestão. Olha, temos aqui da multidão, com certeza outras pessoas na multidão tinham um pouco de comida também, mas ele traz esse rapazinho aqui, né? E esse rapazinho ele traz ali 5 pães cevados. É muito importante aqui, né, nesse registro que fala que era 5 pães cevados. A cevada é um grão igual o trigo, né? Parecido com trigo, mas é um grão de baixa qualidade. Então, quem se alimentava de cevada, né, de pão de cevada, era a classe pobre dos judeus, aqueles que não tinham muitos recursos, tá bom? Então mostra que esse rapaz, ele não tinha muito recurso. A outra coisa que falou é que ele tinha 2 peixinhos. Aliás, 5 pães desse e 2 peixinhos eram um alimento de uma pessoa só, né? Não era o suficiente apenas para uma pessoa. E apesar desse alimento ser o suficiente só para aquele rapaz, ainda assim ele abriu mão. É muito interessante isso. Ele abriu mão e falou assim: eu dou tudo, né? Pode usar. E aí então o André ele dá essa sugestão ao mestre aqui, né? Colocando: olha, tem aqui, né, um rapazinho aqui com. Eu acredito que ele vai levar esse rapazinho até Jesus, porque ele já viu Jesus Cristo fazer a multiplicação. Então ele está sugerindo ali, né, que seria uma saída. Acredito que Jesus Cristo, ao ver a oferta do rapaz ali, ele fica grato por causa que aquele rapazinho está disposto a dar tudo que ele tinha, tá bom? E eu acredito que ele dá um sorriso, né, para André, sabendo que a partir dali agora é com ele, né? Eles já fizeram a parte dele ali, dando um pouco ali, tá bom? Então vamos continuar aqui o versículo. Versículo 10. O versículo 10 diz assim, ó: E disse Jesus: Fazei assentar os homens. E havia ali uma relva naquele lugar. E assentou-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Aqui fala que havia relva, né, onde eles sentaram, mostrando que seria mais ou menos o período da primavera, onde realmente seria a época da Páscoa, né? No começo dos versículos, eu não acabei lendo aqui, mas falava que era a festa da Páscoa, estava próxima da festa da Páscoa. E aí esse versículo traz uma colaboração aqui com a estação, né, da Páscoa aqui, tá bom? Então eu achei legal também. Então ele mandou todos se assentar. Quando diz aqui era quase 5.000 homens aqui, é porque só contava os homens, tá bom? Lá em Mateus, que tem a mesma referência aqui da multiplicação dos pães, fala além das mulheres e crianças. Então, eram famílias que estavam aqui. Então, se eram 5.000, né, acredito que com uma mulher e mais um filho, e olha que naquela época as famílias não eram pequenas, né, eram muitos filhos ali. Então chega fácil aí, eu acho que 15.000 pessoas, né? 15.000, alguns falam de 20.000 pessoas.
Então era muita gente para ser alimentada ali, tá bom? Então vamos continuar aqui. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e dando graça, partiu pelos discípulos. E os discípulos foram e entregaram, né, a multidão. E enquanto eles foram entregando, o pão não acabava, o pão ia se multiplicando e multiplicando e multiplicando. E essa foi a multiplicação dos pães aqui que nós conseguimos ver. O versículo 12 diz, né? E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. Eles comeram até fartar-se, viu? Eles se encheram de pão, de peixe, comeram tudo ali, se fartaram. E aí Jesus Cristo falou, recolhe o que sobrou. Né? Não é migalhas que caíam no chão, não. Ele está falando realmente de cestos cheios de pão. Eram 12 cestos aqui, cheios de pão. Versículo 13. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejava aos que havia comido. Então ele recolheu tudo aqui, fala sobre o desperdício também, né? O Senhor não se agrada com desperdício, então ele pede para recolher tudo de novo ali. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, né? Descrito lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que é Moisés falando que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então tem muita semelhança aqui, Jesus Cristo com Moisés, né? Moisés, ele fez o maná do céu, o pão do céu descer ali, né? Assim chamado, né? O alimento diário do povo. E aqui Jesus Cristo também, na montanha aqui, né? No lugar elevado, ele faz a multiplicação dos pães aqui para as pessoas comerem também. Então eles reconhecem na hora aqui em Jesus Cristo como aquele profeta que haveria de vir, que era o Messias, que deveria ser o rei. Então eles tentam coroar Jesus Cristo aqui como rei, mas Jesus Cristo ele foge, né? Está aqui no versículo 15, ó. E sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, e ele só, para o monte. Então ele saiu dali e foi para o monte, né? Ele foi orar lá no monte sozinho, ele não queria ser rei, porque eles queriam um rei que libertasse eles de Roma. E Jesus Cristo, ele é um rei, ele é o nosso rei, mas ele não veio para se tornar um rei político, né? Ele é o nosso rei. E no milênio ele é o grande rei, né? Que vai reinar sobre a terra e sobre o período de 1000 anos também. Mas ele não queria status para ele, né? Glória, né? Para ele. Então é esse o sentido aqui, tá bom? Então gratidão a todos vocês ao ouvir essa mensagem. Eu tenho um carinho aqui muito grande por essa mensagem aqui, por conta de um sonho que eu tive. Vou compartilhar com vocês rapidinho aqui. A mensagem já acabou, mas quem quiser ouvir a mensagem que eu quero compartilhar sobre um sonho que eu tive sobre essa mensagem aqui, tem um tempo já, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês. Bom, o sonho que eu tive, eu estava na Sacramental, né, na igreja, e aí o que aconteceu, né? Eu estava lá próximo do púlpito ali, e de repente vem um homem, né, ali, trazendo 5 jovens, né, e eles pararam perto ali quando eles estavam vindo andando, em fila, o homem apontou para mim, né, e disse assim, aquele ali, ele pode te ajudar, aquele homem ali vai ajudar vocês, apontou para mim, né, e aí ele pegou e saiu, né, e os jovens ficaram parados lá, e eu estava com um prato de comida na mão, né, eu não como tanta comida assim, o prato não estava tão cheio, mas eu tinha comida suficiente ali para mim, né? E aquele homem veio e disse, ele vai ajudar vocês, né? E pegou e saiu, ele não esperou, né? Todos os jovens, eles estavam com o prato na mão, né? E estava vazio esse prato, e eles precisavam comer, era óbvio. E aí então, mas aquela pessoa que falou comigo, ele vai ajudar vocês e foi embora, eu senti naquela pessoa que ela me conhecia muito bem, né? E que ela sabia que eu poderia fazer aquilo. Ela sabia mais do que eu mesmo, ela tinha mais fé em mim do que eu mesmo. E aí eu fiquei pensando naquela cena, né? Porque se a pessoa tivesse parado para falar comigo, você pode ajudar esse jovem? Eu ia dizer que não, porque o que eu tinha era pouco, né? Eu falei, não dá, não tem como eu ajudar todo mundo aqui, tem que estar pouco, né?
Mas ele só falou e foi embora. Então, naquele momento, eu vi ali aqueles jovens lá, todos com os pratos vazios e eu com o meu prato cheio. E aí eu pensei, nossa, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu sei que o Senhor multiplicou os pães. Então, Senhor, eu quero ver um milagre hoje aqui. Eu quero ver um milagre. Eu tenho certeza que eu vou ver um milagre. Eu vou começar a distribuir esse alimento entre os jovens e eu tenho certeza que eu vou ver um milagre aqui hoje. Então os jovens ficaram enfileirados, né? E aí eu passei, né, com a colher no meu prato, tinha arroz, feijão, carne, e eu pegava ali uma colher com uma colher, né, e colocava uma colher num prato, passava para o próximo prato, mais uma colher, e fiquei fazendo esse percurso, voltando nos pratos. Cortava a carne ali, né, tinha 3 pedaços de carne, eu cortava, aí colocava um pedaço de um pedaço no outro, e fui indo todas as vezes. Quando eu terminei, eu vi que os pratos dos meninos estavam cheios de comida. E aí eu olhei pro meu, ainda estava cheio. Eu falei, eu sabia. Mas me deu uma emoção tão grande, né, nesse sonho. Esse sonho parecia muito real. Eu acredito que foi uma revelação. Eu já tive várias respostas e interpretação desse sonho para minha vida. E eu acredito que eu ainda posso aprender mais sobre esse sonho. Bom, e aí o que aconteceu aqui? Eu fiquei com um coração tão grato por causa que eu vi um milagre, né? E eu fiquei tão emocionado que eu comecei a lacrimejar os olhos. E eu fiquei tão grato a Deus e falei, Deus, muito obrigado por deixar eu participar desse milagre. Que milagre fantástico! Eu sabia que o Senhor poderia fazer esse milagre, né? E aí, então, quando eu pronunciei essas palavras, né, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse milagre e poder fazer parte desse milagre, eu ouvi uma voz, né? Essa voz vinha do céu e essa voz disse: mas não foi esse o milagre, não é esse o milagre. E quando eu ouvi isso, eu fiquei perplexo. O meu rosto mudou. E eu peguei e fiquei tentando argumentar comigo mesmo. Eu falei, não é este o milagre? Como assim? Eu olhava para o meu prato com bastante comida, olhava para o prato dos meninos, cheio de comida. Eu falava, como não é esse o milagre? Eu vi o milagre, olha o milagre aqui, eu tenho comida, eles têm comida. Foi multiplicação, é um milagre. E eu fiquei me debatendo com aquilo, isso é um milagre, sim. Por que o Senhor falou que esse não é o milagre? E aí eu me entreguei, né? Falei, Senhor, eu acho que eu não sei de nada. O que é o milagre? Eu perguntei para Deus, Deus, o que é o milagre então? E aí a voz veio e disse, né? O milagre é a pessoa ter pouco e ainda assim compartilhar com o próximo. E naquele momento eu senti uma gratidão enorme por eu estar com pouco e ter compartilhado com aqueles jovens. Eu senti uma gratidão enorme. E aí então eu entendi o que era realmente um milagre. E eu vejo o milagre acontecendo na igreja. Pessoas que às vezes não têm tanta condição financeira e sim jejuam, ajuda ao próximo, sempre ajudando ou de alguma maneira outras pessoas que têm mais necessidade do que elas. Então esse é o verdadeiro milagre que Deus me mostrou naquele dia. E aí então eu fiquei grato pelo Senhor ter me contado o que era esse milagre. E aí então a voz veio novamente do Senhor e disse: e tem mais coisas que você tem que aprender sobre esse milagre, né? E aí eu acordei, né? E eu estava em lágrimas. Eu estava muito grato por esse sonho. Eu sabia que era uma revelação que Deus me deu. E eu me senti muito grato por participar daquele milagre, dessa multiplicação, e principalmente pelo milagre que o Senhor falou, de que milagre é aquele que tem pouco e ainda assim compartilha com o próximo. Bom, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.